Meu nome é Gustavo Luiz. Nós vamos juntos aprender um pouco mais sobre a língua grega. Refiro-me ao grego koiné, que foi utilizado no Novo Testamento. Nós temos diante de nós uma tela e vamos fazer a apresentação. E o item de hoje é sobre silabificação e pronúncia. Assim como é importante aprender a pronunciar corretamente as letras, tipo alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta e assim por diante, também é importante pronunciar corretamente as palavras. Apesar da gente não trabalhar muito essa questão linguística no tocante à pronúncia, porque a ênfase é dada à leitura do texto bíblico em grego koiné, ainda assim a gente precisa ter uma noção das sílabas e, por sua vez, pronunciar corretamente. Nós temos uma palavra aqui em tela. Se a gente fosse ler de uma forma direta, sem o detalhe que eu vou passar adiante, a gente leria Egiso, Egiso, epsilon, gama, o outro gama, iota, o zeta e o ômega. Egiso. Contudo, na pronúncia erasmiana, quando nós temos dois gamas, está aqui em destaque um verde e o outro vermelho, corresponde ao nosso G, a gente não lê eguizo, e sim esse primeiro gama, no caso que está na cor verde, ele fica sendo o som do N, o som nasal. Desta maneira pronunciamos enguizo, ok? Que significa eu me aproximo. Eu me aproximo, a ideia é eu estou me aproximando. Uma outra palavra é o exemplo agora com gama. Nós temos o alfa, gama, kappa, y, o rho, o rho e o alfa. Como nós já temos a informação de que esse G na, na cor verde ele vai ter o som de N, a gente vai ler ânquera, ânquera. Observa que esse sinal ele apenas indica a sílaba tônica, da mesma forma que em guizo, onde está a sílaba tônica, aqui nesse sinal. Em guizo, eu me aproximo, ânquera. Um outro exemplo é nessa palavra, que é uma palavra do grego moderno, não se encontra no Novo Testamento grego, mas eu utilizei apenas para exemplificar. Nós temos o alfa, o gama, o rei, o ômicron e o sigma final, que é o nosso S. S na forma final. Como é que a gente pronuncia? Aqui no caso, nós temos o A, N, R, O, S. Anjos. Anjos. Ansiedade. A primeira maneira que a gente precisa conceber na mente é reconhecer que as palavras em grego são silabificadas de modo basicamente igual às palavras em português. Mamãe, apóstolos, Gustavo. Percebeu como que a gente vai pronunciar as sílabas? É de modo igual em relação ao grego koiné. Se, portanto, você acompanhar seu sentimento, silabificará as palavras gregas quase automaticamente. Nesse sentido, não tem segredo, tá ok? Continuamos. Eu tinha dado uma tarefa para os meus alunos de grego koiné, mostrando a necessidade de memorizar
ou decorar. Sem esse quesito decoreba, a pessoa não vai para frente em qualquer aprendizado de língua. Não é só o grego koiné, não. É preciso memorizar, decorar. Se você memoriza as 22 letras do alfabeto grego, você vai ter condições de formar sílabas, por sua vez, fazer a leitura de palavras e, mais à frente, frases inteiras. Agora, se você não consegue identificar cada letra, quer consoante ou vogal, você não vai realmente ter êxito. Por isso, eis uma dica inicial. Memorize, decore cada uma das letras. A segunda maneira é aprender algumas regras básicas de silabificação. É essencial que você venha ter esse domínio desse processo da silabificação, que eu disse que é semelhante ou igual à nossa forma na língua portuguesa, e você vai ter uma pronúncia exitosa, desde que você venha pronunciar de modo consistente. Vou jogar aqui de uma forma assim aleatória, jogar ao ar. Se você lê logos, observe como você pronunciou. Logos. Você vai manter de acordo com a situação, e mais adiante vou informar que a situação no grego goianês só tem a função de indicar a sílaba tônica. Se você lê logos, você vai ser consistente e vai repetir todas as vezes. Logos, logos, e assim por diante. Agora, se você lê uma vez logos e a mesma palavra com a mesma acentuação, que indica a sílaba tônica, você repetir de modo diferente, tipo logos, isso dá a entender que são duas palavras diferentes, porque pronunciou diferentemente. Não apenas dá a entender para você, pode dar a entender para as pessoas que, porventura, venha ouvir a sua leitura do grego koiné em voz alta, ou quando você fazer menção de uma palavra para tentar explicar o texto bíblico. Por isso que é importante pronunciar as palavras de modo consistente, observando as regras gramaticais, no caso a acentuação, e pronunciando adequadamente. Atente agora para a forma do sigma. O sigma é o nosso S, é o S em língua portuguesa. O sigma, nós temos aqui dois exemplos. O que está na cor verde, que é o sigma inicial, ou ele pode estar no meio, mas na forma final, ele vai ser esse S aqui, que está em uma cor diferenciada do verde, está na cor vermelha. E você vai treinar a sua pronúncia. Como eu disse, a maneira que você vai pronunciar o grego koiné, em termos de silabificação, é igual ao português. Se você já sabe que esse acento aqui, no ômicron, que é o equivalente ao nosso O, ele indica a sílaba tônica, vamos fazer a leitura devagarzinho. Seismós. Seismós. Indica ou significa fazer tremer. Fazer tremer, terremoto, etc e tal. Tá bom? Então, para reforçar na nossa mente e no nosso coração, o sigma na forma inicial ou no meio, ele vai ter sempre essa forma conforme indicado na cor verde, ok? E o sigma final sempre vai ser conforme se encontra na cor vermelha. A partir dos próximos slides, a gente vai manter esse tipo de cores para que, de uma forma didática, você venha reter na sua mente. No tocante à variação de fontes utilizadas, eu estou projetando algumas, nós temos na língua portuguesa, quando a gente pega o nosso Word, por exemplo, vai aparecer vários tipos de letras.
esse Arial, por exemplo, vai ser dessa forma. Temos outros exemplos, ó, temos pelo menos 3 exemplos, como a gente digita e, de acordo com a fonte escolhida, vai sair aquele tipo de letra, ok? No grego não é diferente. Às vezes, nós temos aqui no lado direito a letra B, que é o beta, mas esta letra ao lado, que parece mais um número 6, na verdade é o beta, que é de uma outra fonte, mas ainda assim você pode encontrar principalmente em livros antigos de grego na língua inglesa. Olha, nós temos agora o kappa, que é o nosso K. Ele parece aqui no lado direito, parece quase um H, mas não é H, é o mesmo K. Tipos de fontes diferentes. Se você vê desta forma ou de outra, o que você vai entender? É uma só. De acordo com o material, o livro, se for um livro em inglês, se for um livro em português, a fonte utilizada, você vai guardar esta informação e se me deparar com esses 2 tipos de B, que é o nosso beta e o kappa, você sabe que é o que significa, qual é a letra correspondente. Da mesma forma, nós temos o φ, que é o nosso F, é o equivalente ao nosso F. O φ pode ser aberto, com essa abertura superior, conforme nós temos no nosso exemplo à esquerda, pode ser um F fechadinho. Aparecendo desta forma ou de outra, sempre você vai entender que é o F. E tem também esse θ, e é equivalente ao TH em inglês. A gente, nesse curso, não trabalha com essa forma de pronunciação, com TH em inglês, porque é um tanto complicado para alguns pronunciar. A gente vai manter apenas esse som de T, tipo na palavra teós, da onde vem a palavra teologia, sem essa distinção, porque o curso visa não a pronunciação, embora está dando algumas dicas sobre silabificação e pronúncia. Mas o objetivo último é fazer a leitura do texto grego koiné. Tanto o que está no lado esquerdo quanto direito, nós temos o teta. Dito isto, a gente pode avançar um pouquinho. A pronúncia que nós vamos adotar é a pronúncia do koiné. Nós não sabemos a verdadeira pronúncia, essa é a grande verdade daquele tempo, na época de Jesus, por exemplo, 300 anos antes de Cristo, 300 anos depois de Cristo, cerca de 600 anos, a pronúncia koiné foi utilizada, mas nós vamos adotar a pronúncia erasmiana, uma pequena adaptação. Geralmente, os professores já fazem as suas adaptações, eu estou orientando aqui e faço também os ajustes necessários, mas saiba que, segundo o próprio Erasmo de Roterdã, ele tinha essa pronúncia como a reta pronúncia, ou seja, a verdadeira pronúncia. Foi um trabalho bastante elaborado, árduo da parte dele, tentando assim se aproximar ao máximo da pronúncia daquele tempo. Essa pronúncia erasmiana é conhecido também como pronúncia etacista, porque temos essa letra eta, que é o I longo, o E prolongado, e parece o N, mas na verdade é o E, e o etacista dá uma ênfase nesse E, ele prevalece, ele sobressai sobre a, as vogais. Mas são detalhes que, com o tempo, a gente pode ver em outro momento. O importante desse tipo de pronúncia latviana é o seu valor pedagógico. Fica muito mais fácil você pronunciar e aprender a assimilar com a pronúncia latviana do que com outros tipos de pronúncias. Quais são
as outras pronúncias existentes. No grego clássico, que é o grego antigo, temos a chamada pronúncia reconstruída, que vai diferir em alguns momentos da pronúncia erasmiana. Temos também no grego moderno, que é a pronúncia iotacista. A prevalência vai ser do iota, ou do i em questão. Nós vamos trabalhar no próximo vídeo sobre aspiração ou espírito. Vamos ver a variação, porque numa gramática ou noutra vai ter esse termo, aspiração. Em outro momento, você pode encontrar uma gramática que fala sobre o espírito. Atualmente, na academia, quando se refere a que a gente chamava de aspiração, eles mencionam mais hoje em dia o espírito, né? Seria um espírito forte e espírito fraco. Uma aspiração áspera, aspiração branda. Mas é assunto para a próxima aula. O meu desejo é que você possa já ter assimilado bastante esse conteúdo. É importante que você vá até ao texto grego, se possível. Na ausência de um texto grego, você pode buscar fazer o seguinte: você vai pegar um lápis, uma caneta, uma borracha, um caderno e vai escrever essas letras, vai decorar cada uma delas, vai fazendo uso de todo o material disponível em tela, a fim de que você obtenha um melhor resultado, porque sem prática a pessoa não tem como ir para ir para frente, tá certo? Fiquemos por aqui. Então, na próxima aula, a gente trabalha a questão relacionada ao espírito fraco, espírito forte, que vai afetar a pronúncia em alguns casos, tá bom?